Esta noite temos um convidado especial para nos trazer a palavra. Está aqui conosco o pastor Josué Viana, com a sua esposa Rosimari. Vou convidá-lo para vir imediatamente para nos entregar a palavra do Senhor. Grande alegria tê-lo aqui conosco, nosso amigo, irmão da Assembleia de Deus. Que Deus fale através do seu servo. Querida igreja, a nossa saudação é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos muito felizes. Eu me sinto assim, numa alegria toda especial, porque a gente não conhece a agenda da igreja, então quando chega e fica tomando conhecimento, tomando notícia. E eu quero, já de início, cumprimentar aí os novos membros, né? Meu cumprimento, a 12 ou 13, né? 12 ou 13, não consegui contar, mas é a Igreja do Senhor avançando. Aquela que Jesus, disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu fiquei tomado de grande alegria por ver hoje, a recepção desses novos jovens que estão tendo diante de si uma oportunidade de fazer uma jornada para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu quero dizer a vocês que vieram aqui esta noite, que o que Deus colocou no meu coração é exatamente sobre as jornadas que todos nós, bem-sucedidas ou não, nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E eu quero também dizer a vocês que quando vocês noticiaram-me, comunicaram à igreja, e eu percebi que esse é um propósito da igreja, o propósito de avivamento. Olha, essa é uma poderosa mensagem, é um desafio e é um dever. E aí eu logo lembrei do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite, recebendo do Senhor a unção e a graça para que nós consigamos ver o novo de Deus. Em outras traduções, a minha tradução da Bíblia, que é a NVI, fala assim: faz de novo, Senhor, o avivamento. Porque cada geração, o Senhor levanta pessoas, levanta obreiros, o Senhor faz despertamentos, porque é tudo novo para quem começa uma jornada. E eu quero dizer para vocês que a palavra que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com o nosso pai na fé. E vocês já começam a, talvez, recordarem-se quem é o nosso pai na fé. E os mais experientes já lembram, Abraão é o nosso pai na fé. E agora eu quero fazer uma perguntinha, quem foi o pai de Abraão? Porque é sobre o pai do Abraão que nós queremos avançar alguns minutos com a palavra do Senhor e falar de jornadas vitoriosas
que na Bíblia existe e dizer já de início que Deus quer te dar uma jornada de vitória. E eu quero dizer também que vocês sabem que nós estamos no mês 6. E eu falei, oba! Estamos no mês 6. Portanto, fechando o primeiro semestre do ano. E terça-feira, nós vamos começar um novo semestre. E o que isso quer dizer? Eu não sei, é você que sabe. É Deus que vai te dar a direção. É Ele que vai te iluminar e firmar os teus caminhos para que você cumpra os propósitos que Deus tem na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará. E se vocês se levantam com essa convicção de pedir avivamento, eu quero dizer que Deus já ouviu esta oração e Deus fará o avivamento da forma que Ele quiser, com as pessoas que Ele quiser, e Deus quer usar desde o menor até o maior. Não existe excluídos na casa de Deus. E outra coisa que me impressionou, pastor Márcio, é como tem uma participação das pessoas. E eu vi tantas pessoas se alternarem no microfone, cada um falando alguma coisa, dando uma notícia, propondo alguma coisa. E vocês entendam comigo que eu sinto assim uma alegria tão grande, porque entre nós, eu sem saber, mas o Espírito Santo sabia, vocês estão comemorando e vão festejar agora, o mês que vem, a jornada do grande servo de Deus, meu amigo pastor Márcio. E isto aí é algo precioso, a igreja que ama o seu pastor, que cuida do seu pastor, e eu quero me congratular com cada irmão, cada irmã, aqui neste culto e nesta noite, por eu sentir o amor que vocês estão devotando ao seu pastor, o nosso querido pastor Márcio, que eu conheço já há mais de 10 anos. É uma alegria e eu quero, antes de entrar na palavra, agradecer a confiança que o Senhor me dá para falar nesta igreja, que o Senhor é o anjo dela. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E agora eu peço que você me ajude, porque eu não quero falar, eu quero que o Espírito Santo fale com vocês. Então, curve a sua cabeça agora e vamos pedir que o Senhor abra as portas da palavra. Meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, está uma igreja abençoada, que acredita no avivamento. Ó Deus, e nós queremos ser portador de mensagens, ó Deus, deste teor que venha do céu, para alcançar a alma, tocar a alma, ó Deus, fazer a cura que a alma precisa, ó Deus, a restauração, e que a palavra, Senhor, desta noite, ó Deus, o Senhor mande do céu agora, para que faça efeito e venha em encontro da necessidade de cada um, que o Senhor tenha misericórdia também, Senhor, daquele que é o instrumento esta noite, para que todos sejamos abençoados e o Teu nome seja exaltado. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, meu irmão, por favor, abra a Bíblia em Gênesis. O capítulo é o 11 e o versículo é de 27 a 32. Nós vamos falar o que anunciamos. Nós vamos falar do pai, do nosso pai Abraão, nosso pai na fé. A minha tradução é a NVI, então talvez possa ter um descompasso com algumas traduções mais tradicionais, João Ferreira de Almeida e outras. Mas, na minha tradução, o versículo 27
ele começa assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora, Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Nós vamos terminar o versículo, mas este é o versículo-chave do que nós queremos desenvolver aqui. Esta família, Abrão, que depois o seu nome ficou Abraão, a sua esposa, seu sobrinho, o seu pai, juntos, versículo 31, diz assim: juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Agora tem aqui um mas, tem um porém, uma conjunção adversativa. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá, o pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu. Querida igreja, nós todos temos uma jornada a ser feita. E nesta noite, nós estamos lendo sobre o pai do nosso pai na fé, o pai Abraão. Um dia vocês aceitaram a Jesus Cristo. Você pode começar a lembrar daquele dia, você lembra daquele dia? Hoje eu vi aqui pessoas sendo recebidas na igreja. Mas quando você foi recebido? Quando foi aquele momento glorioso que você recebeu Jesus como seu Salvador? Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de vidas que o Senhor escolhe, que o Senhor chama. E o próprio Jesus disse para nós, em João capítulo 15, versículo 5, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós estamos aqui vendo que Terá tinha um chamado, e o chamado dele era uma viagem. E a viagem dele tinha um destino claro. O destino daquela família era Canaã. E eles começaram a viagem. Eles juntaram a família e se deslocaram. E chegaram num lugar que era muito interessante. E aí que é a questão. Eles saíram de Ur, e quando eles chegaram em Harã, eles ficaram apaixonados por Harã. Terá, ele se fixou, ele se instalou, ele falou, é aqui mesmo, aqui para mim está bom. E a Bíblia diz que ele ficou com a sua família em Harã, e o texto afirma que ele viveu longevidade, 205 anos. Para vocês terem uma ideia, Abraão viveu 175. Mas, meus irmãos, eu e você
nós queremos viver a plenitude de Deus. O que adianta as pessoas viverem 1 ano, 2 anos ou 10 anos, se a graça e o favor de Deus não estiverem na sua vida? Se eles não sentirem a alegria e a comunhão com Deus? E a verdade é que o que aconteceu? Esta família ficou estacionada em Harã. E a jornada tinha um propósito. O propósito era de Ur para Canaã, mas ficou no meio do caminho. Teve uma jornada incompleta. O que tem a ver isso conosco? Meu irmão, o que Deus te prometeu, eu não faço ideia. Como Deus falou com você, eu não sei. Mas você sabe. E eu, quando olhei nessa parede aqui, eu vi propósito de Deus. E eu falei, essa igreja tem direção. Olha ali. Uma vida com propósito. E ali estão as 5 colunas, que eu tenho certeza que o pastor Márcio e os pastores dessa igreja terão prazer em encaminhá-los para estes 5 propósitos. Mas eu quero dizer esta noite que Deus, o Espírito Santo, está falando com pessoas que já começaram essa jornada, que estão nessa jornada e que estão sendo desafiados a executarem, a cumprirem aquilo que Deus falou com você. Eu vim aqui meio que como assim um espião, né? Para espiar aqui como é que vocês estavam. Vim aqui no dia 15. E aí estava outra festa aqui. Eu cheguei aqui meio atrasado, falei, pastor Márcio, eu vim ver aqui porque eu não sei que roupa que eu vou pôr, né? Aí falou, não, é do jeito que você quiser. Mas aí eu vi que vocês têm esse zelo com a indumentária, né? Então eu falei, não, eu tenho terno, vou colocar o meu terno lá. E aqui estou eu para falarmos a palavra de Deus nesta indumentária, né? Nesta roupa, porque o que vale, meus irmãos, é o que nós estamos falando, é o que Deus coloca na boca do pregador. E nesta noite que eu estou falando é da sua jornada, é da sua vida. E o Espírito Santo está falando como está a sua jornada e as promessas que eu tenho na sua vida. Porque Deus, esta noite, Ele quer novamente confirmar aquilo que Ele prometeu e dizer que os céus têm ordens a teu respeito, para que isto se cumpra o mais rápido que você quiser se disponibilizar. Quem sabe, aqui esta noite, nós vamos ver pessoas se levantando para a obra missionária. Eu vi aqui a igreja, pastor Márcio, também com uma secretaria de missões. Eu falei, opa, é isso mesmo, porque a igreja que não tem missões, ela fica sufocada, ela não se desenvolve, ela deixa de cumprir a ordenança principal do nosso Senhor, que disse, ide e pregai o Evangelho. Então eu quero parabenizar vocês que estão com este sentimento, buscando o avivamento, fazendo o propósito de evangelização e missão, e assim cumprindo a vontade de Deus. Mas o que aconteceu com este personagem bíblico, o Terá? Ele recebeu a direção, ele recebeu a ordem, Terá, vá para Canaã. Mas o que ele fez? Ele começou a viagem, ele foi viajando, e quando ele chegou em Harã,
ele foi seduzido por aquilo que ele encontrou em Harã. Eu quero dizer esta noite que Deus não quer que você tenha a mesma sorte deste personagem bíblico, uma jornada inacabada. Deus quer que você cumpra integralmente a jornada que Deus colocou diante de você e as promessas que Deus tem na sua vida. Qual horário que eu vou? Até que hora? Eu preciso olhar no relógio. Meus irmãos, me permitam, eu vou tomar um pouquinho de água, porque eu quero falar com vocês de alguns personagens bíblicos. E eu não vou, a lista é muito grande. Só os heróis da fé, né, pastor Márcio? Nós ficaríamos aqui a noite inteira. Mas o Espírito Santo falou para mim, Josué, 3 está bom. E eu não vou falar do pai Abraão, não. Porque o pai Abraão, vocês conhecem muito bem a história dele. Talvez alguém pensou, agora ele vai falar do pai Abraão. Não, não vou falar do pai Abraão, não. Desculpem. Eu vou começar falando, sabe de quem? Eu vou falar do último profeta. Alguém pode estar perguntando, qual será o último profeta? Alguém quer arriscar? Talvez alguém fale, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, é Malaquias. Será que é? Não é. É João Batista. João Batista foi o último profeta. E é sobre ele que eu quero dar uma pincelada. É falar sobre João Batista, rapidamente. Depois eu quero falar rapidamente também do grande apóstolo, o apóstolo Paulo, umas citações breves, e finalmente falar daquele que é impecável, daquele que não deixou faltar nada, daquele que executou plenamente todos os desígnios de Deus. Quem é este? Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esta terra, esteve entre nós e fez os sinais. E foi à morte, encarou a morte, venceu a morte, foi no inferno, venceu o inferno, e ele declarou, eis que tem as chaves da morte e do inferno. Nós estamos falando que os nossos problemas, os nossos medos, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, tudo aquilo que nos impedem, eles caem esta noite em nome de Jesus, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele esta noite, Ele decreta sobre a sua vida, mais uma vez, você é meu, eu te salvei, eu te escolhi. Que eu posso ouvir um amém nesta igreja? E a nossa jornada, ela vai sendo avivada pela palavra de Deus. E à medida que o maná é desfrutado, e à medida que o maná celestial é saboreado, nós encontramos energia espiritual para que aquela palavra de Jesus, aquela palavra gloriosa, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome! É no nome de Jesus que você vai terminar a sua jornada, meu irmão. A sua jornada não ficará inacabada, mas você vai terminar a sua jornada. Vamos falar então agora de João Batista. Jesus, aproximando-se de João Batista,
que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João era preparação de Jesus, do ministério de Jesus. Seria apontar para os judeus quem era o Messias. E eu pergunto para a igreja, alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que João cumpriu a sua missão? De forma nenhuma. Todos nós reconhecemos que João, ele foi as últimas consequências. Até quando a gente vê alguém exaltado, viu, pastor Márcio? Pessoa muito justiceira. Aí você fala, aí o João Batista. Cuidado que você vai terminar igual o João Batista. Você sabe como João Batista terminou? Vocês sabem, né? Pois é. E eu quero falar rapidinho sobre João Batista, porque Jesus, dando testemunho de João Batista, ele falou assim: João Batista é o maior homem nascido de mulher. Gente, pensei que era Salomão, o mais inteligente. Mas eu estou achando que é João Batista, o maior homem nascido de mulher. Agora eu quero surpreender vocês, porque Jesus falou uma coisa extraordinária nesse mesmo versículo, que o menor no reino de Deus... Cadê o menor do reino de Deus aqui? Cadê o menor do reino de Deus aqui? Você está no reino de Deus? Diga amém. Amém. Quem é o menor de vocês? Eu não sei. Mas Jesus disse que o menor no reino de Deus, que o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Por que será? Porque o mesmo Espírito que atuou no profeta João Batista é o Espírito que move o meu coração, é o Espírito que move o seu coração, é o Espírito que movimenta esta igreja esta noite a acreditar nas promessas do Senhor, a buscar o Senhor, a ter ousadia de dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra. Faz de novo, Senhor, o avivamento para a nossa geração. E quando nós nos levantamos em nome do Senhor Jesus, e quando nós declaramos pelo Espírito do Senhor, nós somos como João Batista e maiores do que João Batista. Eu faço a indagação para a igreja. O maior homem nascido de mulher, João Batista, ele terminou a sua jornada, sim ou não? Sim. Ele completou a sua jornada? Sim. Ele foi às últimas consequências? Sim. E eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, e como profeta que sou esta noite, neste tempo e nesta hora, que você vai completar a sua jornada para a glória do Senhor Jesus. Vamos fazer a virada de chave, meus irmãos. 2025 é um desafio. Eu nunca vi, e eu já passei dos 60 e bastante, eu nunca vi tantos rumores de guerras e guerras como este ano. Será que não chegou a hora de nós termos uma postura mais agressiva no mundo espiritual? A nossa jornada, ela pode ser realizada. E aí, de repente, o Espírito Santo fala assim: eu tenho mais 6 meses esse ano. Esse ano eu quero marcar.
Senhor, eu recebo a renovação. Em 2025, eu quero que esse ano fique marcado na minha vida. Oh, meu Deus, agora toque esse homem, essa mulher, Senhor, para que ele acredite e tome posse. Ainda restam 6 meses, 2025. E aquilo que Deus tem colocado no seu coração, você vai deixar para que ano? Deus me trouxe aqui a este lugar para falar que você tem 6 meses. Você acredita nisso? Diga amém. Você vai orar mais a partir de agora? Diga amém. Você vai buscar o Espírito Santo de uma outra maneira. Quando os seus olhinhos acordarem, o que você vai fazer? Eu não vim aqui dar doutrina, mas eu vou falar do que eu faço. Eu faço a oração que Jesus ensinou. Quando fores orar, orareis assim. E aí você sabe a oração. Exaltação do Pai. A nossa identidade. Pai nosso que está no céu. Irmão, que horário que é? Tá, 8h30, 17h40. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Ah, glória a Deus. Quando você fala isso, sabe o que acontece? Todo aquele mal que por acaso esteja perto de você, bate em retirada, porque você chamou o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Não esqueças desta oração. O Senhor é que nos livra das tentações. Posso dizer um amém? Amém. O Senhor é que nos livra das tentações. Pode dizer um amém? Amém? Diga para o seu irmão, é o Senhor que nos livra das tentações. Mas o que aconteceu com o nosso personagem bíblico, Terá? Ele é uma história triste da palavra de Deus. Ele ficou seduzido. Ele ficou apaixonado. Eu não morava em Campinas, não. Eu não morava em Campinas, não. Eu tinha uma vontade de morar em Campinas. E eu passei a minha vida inteira querendo morar em Campinas. Aí o que aconteceu? Quando eu me aposentei, olha, eu já estou aposentado, tá bom? Aí o senhor falou, não. Aí o que aconteceu? Meus filhos arranjaram emprego aqui. Eu fiquei sozinho onde eu estava. Aí eu entendi que Deus estava querendo me agradar. Aí eu entendi que estava cumprindo aquela palavra do Salmo 37, que diz, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E de repente, tudo encaminhou, e eu vim para cá, e logo depois que eu vim para cá, eu conheci o pastor Márcio, e aí eu fiz a viagem, que vocês sabem que é o Claudio Honor, o Claudinei, viajamos juntos, e tudo que Deus preparou, e está preparando. Eu sei que essa mensagem precisa de muita graça, porque ela aborda muitos assuntos, mas nós ainda não falamos do Paulo, né? Nós falamos do João Batista, falamos do Paulo, e mencionamos Jesus, que a jornada foi perfeita. Por quê? Qual que era o segredo de Jesus? E qual deve ser o seu segredo? Pega só essa parte. Pai, seja feita a tua vontade. Você, para completar a sua jornada, você tem que orar assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pai, faça a tua vontade na minha vida. Faça como Jesus fez, faça a tua vontade na minha vida. Se você obedecer, porque quem ensinou não foi o pastor Márcio essa oração, não foi o pastor Luciano, foi Jesus que disse assim: quando vocês forem orar, orareis assim. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você vai completar a sua jornada, mas você precisa se ajustar, se adequar à vontade de Deus. Quem conhecia Terá? Quem conhecia? Levanta a mão aqueles que conheciam. Pouca gente conhecia. Poucos conhecem esse personagem. E talvez poucos falem dele porque ele foi alguém que não terminou a sua jornada. Recebeu uma ordem e não cumpriu. Mas quem tem família, olha o mistério da família. A família é uma bênção. Eu valorizo a família. Eu e minha esposa, nós já completamos 45 anos de casado. E estamos aqui rumo às bodas de ouro, né, Luciano? Graças a Deus, né? O tempo passou, mas o nosso amor multiplicou. E agora nós temos filhos, e agora nós temos netos. E a jornada segue avante. Mas tem alguém aqui nesta noite que ainda nem um namorado tem, nem uma namorada tem. E eu quero falar com você agora, meu jovem, moça e moço. Atenção, estou falando aí com moços e moças. O meu neto tem 11 anos, e eu falo para ele: Davi, eu comecei a pedir a minha esposa para Deus quando eu tinha a sua idade. Que tal você começar a fazer esta oração? A jornada é longa e nós precisamos de estar bem acompanhados. Vamos falar de Paulo e estamos caminhando para a finalização, porque eu conheço o horário da igreja. Meus irmãos, é muita bênção para aqueles que acreditam. Olha, eu preciso falar esse versículo, pastor Márcio. 2 seres vieram à terra. 2 seres. 2 viventes celestiais vieram ao planeta Terra. João 10:10. Já dou logo a pista. Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu não admito, eu não aceito uma vida menor do que uma vida de abundância na presença de Deus. Nós temos os remédios, nós temos o entendimento, nós temos a autoridade, nós temos o poder, e basta que nós levantemos a nossa voz e declaremos: em nome de Jesus. E eu estou aqui, meus irmãos, fazendo a minha jornada aqui. Eu já estou aqui com alguns anos aqui nesta jornada, e várias vezes eu tive que fazer muitos enfrentamentos. E a vitória veio porque eu clamei ao Senhor, e Ele me socorreu. Clamou este pobre, e Deus ouviu e me livrou de todos os males. Porque o anjo do Senhor acampa-se em redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 37, Salmo 34. Versículos 6 e 7. Querida igreja,
Nós estamos agora aqui falando aquele homem que fez uma jornada especial, 25 anos. Ele virou o jogo com 20 anos. Alguém fala 20, outros falam 25. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele virou o jogo. Ele era perseguidor dos cristãos. Essa jornada é muito linda. Ele era zeloso. Ele era da tribo de Benjamim. Ele queria a pureza, ele queria a santidade. Ele declarou que ele era o zeloso da lei. E ele partiu para cima. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse? Quem é esse Jesus? Mas sabe o que aconteceu? Jesus teve um encontro com ele, e eu vou pular rapidinho as partes, vocês conhecem, no caminho de Damasco, e aí aquele que era o perseguidor se tornou um dos perseguidos, e ele fez a pregação para os gentios, que somos nós. E esse homem, em 20 anos, ele fez as viagens missionárias e pregou o evangelho para todo mundo conhecido da época, e Deus foi com ele, e ele revelou mistérios que Deus não revelou a nenhum apóstolo, mas revelou a ele. E a jornada do apóstolo Paulo, ela foi completa, e Deus honrou a vida dele. Meus irmãos, nesses 5 últimos minutos da mensagem, eu quero voltar àquele que foi até a cruz por você. Jesus desceu da sua glória, encarnou entre nós e não recusou ser humilhado e não deixou para trás nenhum daqueles que o Pai lhe deu. E ele declarou: os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você recebeu esta noite? Você recebeu Jesus esta noite? Você recebeu qual período da sua vida? Qual é a sua jornada? É esse Jesus que nós estamos pregando esta noite. Ele diz que ninguém arrebatará a minha ovelha da minha mão. Você está seguro, meus irmãos? Nós estamos no caminho, na jornada gloriosa. O nosso destino não é Canaã. O nosso destino é morar eternamente com Deus. E eu não posso deixar de não anunciar o que vocês estão anunciando. A qualquer momento, pastor Márcio, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Esta é a nossa esperança. Jesus foi até o fim por nós na cruz. Ele foi provocado, ele foi desafiado. Se tu és Deus, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Jesus tinha um show para dar, que era muito melhor do que descer da cruz. Ele foi as últimas consequências. Ele aceitou a morte de crucificação, ele morreu. E quando ele estava cumprindo o propósito de Deus e a vontade de Deus, tem uma frase que concluiu a sua jornada, e com esta frase eu estou encerrando essa mensagem. Uma das 7 palavras da cruz foi essa. Preste atenção. Jesus declarou para todo o inferno, os demônios, os seres espirituais:
está consumado. A minha salvação, a tua salvação, ela está garantida pelo que Cristo fez na cruz. Acabou-se, acabou para o inferno, acabou para o diabo, agora é Jesus, o Todo-Poderoso, e Ele, depois da ressurreição, por espaço de 40 dias, confirmou os irmãos, falou com os apóstolos, confirmou, preparou, e a igreja está aqui. E a igreja está aqui, a pedra viva está aqui, e nós estamos aqui, e nós estamos pregando aqui, e nós estamos esperando Jesus voltar aqui, e nós somos testemunhas desta palavra. Que Deus abençoe a igreja Pedra Viva, que Deus abençoe o pastor Márcio, e que cada um cumpra integralmente a sua jornada. Em nome de Jesus.